Olá. Bem, nesta apresentação iremos falar um pouco sobre a tireoide e a paratireoide. O nosso grupo é formado pela Alana, João, por mim, Edson, pela Sara e pela Tainara. Pode passar. A tireoide, ou uma glândula endócrina, ela é responsável pela secreção dos hormônios tireoideus T3 e T4. Isso tem sobre o controle da hipófise. A paratireoide ela tem a função principal de controlar os níveis de cálcio no sangue e em outros órgãos. Essas glândulas elas têm uma importância muito grande para a manutenção da saúde e o equilíbrio dos nutrientes no organismo. E aqui temos uma imagem da tireoide com a paratireoide. Pode passar. Bem, alguns dos hormônios que são da tireoide, a tireoide ela produz os hormônios T3, triiodotironina e T4-tiroxina, em uma proporção entre as duas de aproximadamente 80% para tiroxina e comparada a 20% da T3-triiodotironina. No entanto, quando a T4 ela acaba entrando na corrente sanguínea e chega aos órgãos e alguns tecidos, ela é transformada em T3 para dar energia às células. Desta forma, é o T3, que é realmente o hormônio responsável por controlar o metabolismo, ele é produzido em sua maioria a partir do T4 circulante. Quando acontece, realizados os exames T3, ele vai avaliar a quantidade de hormônios na corrente sanguínea. Se houver uma grande quantidade do T3, pode ocorrer o hipertireoidismo, e quando acontecer o contrário, de pouca produção, pode indicar hipotireoidismo, que irei falar mais à frente. A quantidade de T3 e T4 ela é produzida pela tireoide e é controlada pela hipófise, que é a glândula cerebral. Se a tireoide está produzindo baixas quantidades de T3 e T4, a hipófise ela começa a secretar o hormônio estimulante da tireoide, e esses hormônios, por sua vez, ela vai acabar induzindo a tireoide a produzir mais, o T3 e o T4. Caso a tireoide esteja produzindo em excesso, a hipófise vai reduzir a secreção de TSH. O T4 e o T3, eles regulam o crescimento normal e o desenvolvimento dos organismos, junto a isso mantendo a temperatura corpórea do indivíduo. Além disso, o T4 e o T3, eles influenciam todos os aspectos do metabolismo de carboidratos, bem como certas áreas do metabolismo de lipídios e vitaminas. O desenvolvimento fetal e o neonatal também necessita de hormônios tiroidanos. O T3 ele é um hormônio que, juntamente com o T4, ele controla como cada célula do corpo vai gastar sua energia. Quando a tireoide produz muito T3 e T4, o nosso metabolismo acelera. E quando ele acaba produzindo menos T3 e T4, o nosso metabolismo se torna mais lento. Pode passar. Aqui um pouco sobre quando acontece pouca produção de hormônios, que ocorre a hipotireoidismo, que acontece quando a produção de T3 e T4 é insuficiente. Isso tudo começa a funcionar mais lentamente no corpo, o coração bate mais devagar, o intestino se prende, o crescimento pode ficar comprometido do indivíduo, ocorre também a diminuição da capacidade de memória, cansaço excessivo, muitas dores musculares e articulares, sonolência, ganho de peso e entre outros fatores.
Na verdade, esse organismo, nessa situação, ele tenta diminuir o indivíduo, já que não tem T3 e T4 para ser gastos. Já quando acontece muita produção de hormônio, ocorre o hipertiroidismo, que é quando a produção de T3 e T4 ocorre em excesso, tudo no corpo começa a funcionar mais rápido, e o coração dispara, o intestino fica mais solto, o indivíduo fica agitado, ele acaba gesticulando muito, dorme pouco, e por isso ele acaba se sentindo com muita energia, mas também acaba se sentindo muito cansado. Pode passar. A tireoide é a glândula endócrina mais importante na regulação do metabolismo animal e produz hormônios que possuem inúmeros efeitos metabólicos. Segundo Guyton, para que os níveis de atividade metabólica no organismo sejam normais, a liberação dos hormônios da tireoide deve se manter contínua, e para isso existem mecanismos de feedback entre hipotálamo e hipófise, controlando os níveis de secreção desses hormônios. No desenvolvimento embrionário, a tireoide é a primeira glândula endócrina a surgir no embrião. E nas gestações, o início do seu desenvolvimento ocorre antes de um mês de sua vida intrauterina, cerca de 24 dias. Ela surge de um brotamento endodérmico no assoalho da faringe. Como o embrião cresce e se alonga, a tendência da tireoide é descer para a região do pescoço. Em algumas espécies, ela tende a formar 2 lobos ligados por uma ponte, denominada de istmo. Em outras, não ocorre a ligação, permanecendo 2 lobos separados, envolvendo o segundo e a terceira anéis da traqueias. Em outros casos, podem se formar tecidos residuais que poderão formar cistos ao longo do trajeto de descida da glândula. Outro problema que pode surgir é a presença de tecidos tireoides acessórios, mas em geral é sem função hormonal, no caso. Pode passar, por favor. A tireoide é responsável pela produção de 2 hormônios considerados essenciais para o nosso corpo, que é a T3 e a T4, como o Edson comentou. Histologicamente, a tireoide apresenta uma estrutura com grandes folículos, o que lhe permite acumular um material coloide, onde se formam e armazenam os hormônios da glândula. Isto representa uma vantagem, pois o acúmulo permitirá um funcionamento prolongado, mesmo na falta temporária do iodo, que é fundamental para a sua síntese. Ela também age na função muito importante dos órgãos, que é o coração, cérebro, fígado e rins. Interfere também no crescimento e no desenvolvimento do animal. Pode passar. Então, um pouco sobre a localização anatômica, então. Ela é uma glândula endócrina, né? Como já foi falado. A sua localização se dá abaixo da laringe. Então, aqui tem uma imagem mostrando onde fica a laringe, no caso, ligado à traqueia, que está abaixo do crânio do animal. Ela como se envolve na traqueia do animal. Ela fica logo abaixo do pomo de Adão, então mais conhecido para nós, o famoso gogó, que fica na garganta, mais aparente no homem. Ela tem um formato de borboleta, então você pode ver que como ela tem essa estrutura que abraça a traqueia, ela como se fosse as asas. Então ela fica próxima à cartilagem cricóidea, que no caso seria essa estrutura logo acima da glândula.
e ela é composta por dois lados, dois lobos, como é chamado, e unidas pelo istmo, que seria um meio que seria uma ideia de uma gravata, tanto pelo formato, tanto pela localização, que é chamado por esse nome. Pode passar. Então, aqui a tireoide em carnívoros, então, a localização e estrutura ali onde é que ela fica anatomicamente. Então, ali a laringe, a glândula tireoide e a traqueia. Então, ali o corte histológico mostra ali o pescoço do animal e mostrando a estrutura. Pode passar. Então, a tireoide também é composta por paratireoide, que seria essa estrutura amarela. Então, ali é onde fica a paratireoide, que fica na tireoide. Então, a localização anatômica dela é esta aí. Pode passar. Então, aqui algumas imagens de animais que sofreram pela falta do hormônio produzido pela tireoide. Então, você vê que o animal faz tipo uma papeira, fica totalmente inchado e posterior leva à morte. Pode passar. Então, aqui a estrutura em uma imagem real, em um roedor. Então, a estrutura está ali. Então, nós temos ali a traqueia, logo abaixo da laringe, como em todos, praticamente, outros animais. E a estrutura mostrando realmente como é essa estrutura. Então, não é uma estrutura muito grande, então não é tão fácil de se encontrar. Pode passar. As paratireoides, elas são glândulas endócrinas pequenas que se localizam na face posterior da tireoide. Elas geralmente são encontradas em número D4 e na maioria das espécies ela fica dispostas em 2 pares e cada glândula fica em um polo da tireoide, com exceção na espécie suína, na qual se encontram apenas 2 paratireoides, ou seja, um par. As glândulas da paratireoide inferior, elas são derivadas da terceira bolsa branquial. Já as glândulas paratireoides superiores, elas são derivadas da quarta bolsa branquial. A paratireoide, ela pode medir até cerca de uns 6 milímetros e ela pode pesar cerca de 0,4 gramas. A paratireoide, ela tem como principal função a homeostasia do cálcio no organismo, através da produção de um hormônio chamado paratormônio. A paratireoide, elas são formadas por 2 tipos de células, que são as principais e as oxifílicas. As principais secretam o paratormônio e as oxifílicas elas ainda não têm uma função conhecida. Cada paratireoide é envolta por uma fina camada de tecido conjuntivo que a separa da glândula tireoide. Volta Alana. Então, um pouco sobre a função das paratireoides. Mesmo as paratireoides, elas estando muito próximas da tireoide, elas possuem funções completamente diferentes. A paratireoide não é associada à hipófise, como a maioria das outras glândulas. O seu metabolismo, então, ele é regulado somente pelo cálcio. Então, a principal função da paratireoide é atuar no organismo na regulação de nutrientes como o cálcio, e para isso, então, ela conta com um hormônio que ela mesma produz, que é o paratormônio. A função, então, do paratormônio é manter os níveis de cálcio necessários para o bom funcionamento do organismo. O controle da paratireoide, então, ele é de extrema importância para a regulação do cálcio no sangue, porque ele evita que as células musculares e esqueléticas sofram contrações.
O que acontece, então, é que quando o cálcio ele diminui na corrente sanguínea, essa diminuição, então, ela estimula a produção do paratormônio. Pode passar. Então, o paratormônio ele tem efeitos opostos aos efeitos da calcitocina, que é um hormônio produzido pela tireoide. Eles atuam, então, se equilibrando. A função da calcitocina é diminuir os níveis de cálcio no sangue, e a ação do paratormônio, então, vai ser aumentar os níveis de cálcio no sangue. Ele vai atuar principalmente nos ossos, nos rins e no intestino. Nos ossos, ele vai estimular a degradação desse cálcio que está nos ossos e liberar ele para o sangue. Já nos rins, ele estimula a absorção de cálcio, fazendo com que o cálcio fique mais no sangue e seja menos eliminado através da urina. Aqui, então, a gente tem um exemplo do ciclo nessa imagem. Quando a tireoide ela produz mais quantidade de calcitocina, é aumentado, então, a deposição de cálcio nos ossos, diminui a absorção de cálcio no intestino e diminui também a absorção de cálcio no rim. Então, com essa diminuição de nível no cálcio no sangue, as paratireoides começam a aumentar a produção do paratormônio. Então, o paratormônio ele estimula a saída do cálcio dos ossos, aumenta a absorção do cálcio no intestino e diminui a eliminação do cálcio no rim pela urina, aumentando assim novamente os níveis de cálcio no sangue e retornando novamente ao ciclo da tireoide. Pode passar. Então, aqui a gente tem algumas referências que foram usadas para o trabalho. E muito obrigado pela atenção.